Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! A questão da humanização musical, uma vez que no seu próprio site lá que tem musicalização infantil, no qual foi o tema no qual eu reconheço a minha forma de reconhecer essas coisas, mas você cita muito mais a questão da humanização musical. Explica pra gente um pouco mais sobre isso. Então, vou dar um exemplo, né? O tema ele é vasto, mas um exemplo. Sim, Vamos sim. falar, por exemplo, de idosos com Alzheimer, por exemplo. Tá muito em voga isso. Na área de gerontologia, há uma linha que fala o seguinte: não infantilize o idoso. Sim. E tem uma outra ala que fala assim, infantilize. Então, é muito comum eu entrar num residencial de idosos e, às vezes, ele está ali na cadeira de rodas, não tem mais a comunicação, e ele tem um boneco do Pateta desse tamanho no colo dele, que a gente chama muito, em pedagogia, chama de objeto de apego, né? É um objeto de apego. E aí a gente fica pensando, puxa vida, mas por que infantilizar? Aí alguns dizem, não, porque quando a gente envelhecer, a gente vira criança. Então, eu vou falar qual a minha corrente. Eu sou contra esse tipo de pensamento, porque você tira a dignidade do idoso. Por mais que ele dependa de usar fraldas, de ser, né, depende de um outro cuidador para tomar banho, etc, etc, ninguém pode tirar a dignidade da biografia dele. Quem ele foi, onde ele nasceu, a sua trajetória de vida, né? Então, dessa maneira, a gente tratando ele com toda a dignidade, né? Eu trabalho com pacientes que estão em coma, por exemplo, né? Então, a gente entra falando o nome da pessoa, mesmo que ele não tenha nenhuma resposta. Eu canto para essa pessoa, mesmo que ele não mexa nenhum músculo. E, às vezes, o cuidador fala assim, olha, seu Antônio, abre o olho, olha o músico cantando. E eu olho para o cuidador e falo assim, calma, ele está me ouvindo, né? Isso é você humanizar o ambiente. Isso é você criar um ambiente e dar a dignidade para a pessoa. A gente fala, mas dignidade é só o adulto que viveu bastante, está no final da vida? E por que não falar de pessoas que abortam os processos de iniciação da infância? Eles não tratam a criança como crianças, não cantam músicas de criança para crianças. O universo da infância está distante da criança. E, em parte, a mídia tem muita responsabilidade disso. O mundo dos adultos, né? Quando nós éramos crianças, os pais falavam, vão dormir mais cedo, que essa programação não é para vocês, né? Sim. E tinha até a tarja na televisão lá, para tal idade, não é para assistir. E aquilo que se assistia à noite, hoje está passando na sessão da tarde. Exato. Então, esse filtro dos adultos, o filtro do cuidador para com a criança, isso é humanizar a infância, é respeitar o momento de cada um. Então, a criança, enquanto criança, no momento de desenvolvimento dela, ou mesmo um adulto, um idoso, nos seus últimos cuidados de vida. Dar a dignidade para ela, respeitando o momento dela, né? E assim, na infância, nós não abortamos processos de iniciação, né? Porque é uma iniciação, uma criança sair da família e entrar para a escola, e aí vai no prezinho, aí depois, né, pré-escola, e depois Fundamental 1. Eu trabalho há muitos anos com Fundamental 1, enfim, e aí chega no quinto ano, eles já se acham já, né, maiorzinhos, aí eu falo, então, vocês estão indo para o Fundamental 2, mas vocês vão ser os menores do Fundamental 2, né? Aí eles, é? Isso, então... Porque eles não têm essa consciência, a importância que tem, né? Hoje, as crianças do Fundamental 1, eles não têm senso de humor. Você conta uma historinha engraçada, eles olham para você, que estranho. Eles não riem, não sorriem. Então, está sendo muito antecipado essa vida horrorosa do adulto logo na infância. E eu acredito que esse programa é uma bandeira que nós levantamos dizendo, puxa, precisamos dar a dignidade à infância, humanizar as relações, resgatar, é uma operação resgate, né? E precisa realmente de muita força, muita determinação, estudo, né? Mas eu acho que dessa forma a gente consegue trilhar um caminho e fazer os convites, né? Venham conosco, né? Legal, legal.
Pessoal, estou aqui com 3 professores altamente gabaritados no ramo de musicalização infantil, humanização musical. O Caeta colocou aí como a tia Gabi a melhor professora do Brasil. Eu coloco aqui que todos aqui são os melhores do Brasil, se não da América Latina. Não vou falar mundial ainda não, mas até aqui já está muito, muito bom. E, assim, está sendo um prazer imenso conversar com os professores, saber um pouco mais sobre esse ramo. E quem tiver pergunta, pode mandar. O pessoal aqui está mandando diversas mensagens. Aqui, Carlos Alberto de Souza, parabéns pelo comentário, professor Wilson. Obrigado, Carlos, pela presença, valeu demais. Carlos Alberto de Souza Neves, já participei de algumas aulas da tia Gabi acompanhando meu filho Petros. São aulas maravilhosas que trazem um desenvolvimento incrível para crianças. Parabéns, tia Gabi. Obrigada. Então, assim, é legal, tia Gabi, essa questão do feedback dos pais. Assim, parece que há uma satisfação de falar obrigado pelo que você fez pelo meu filho, né? Eu costumo sempre agradecer aos pais, porque eu saio de casa e eu me torno cada dia melhor. Porque conviver com as crianças, e assim como o professor William falou, sobre humanizar os processos de desenvolvimento. Eu queria contar, eu tenho muitas experiências de vivências, eu queria contar os pais me procuraram para que o filho iniciasse a musicalização para ajudá-lo, porque ele está com 4 anos e ele não quer de forma alguma entrar sozinho na escola. Então, todo dia tem aquele trauma de ter que chorar por estar se desligando do pai e da mãe. E eles estão sofrendo, porque eu sou mãe, né? O professor William é pai, e é uma dor na gente de ver o filho da gente sendo arrastado e ter que entrar para a escola, né? E aí ela trouxe para a musicalização. E nesse primeiro contato, ele pegou na mão da mãe e do pai para entrarem juntos. Eu falei, pode entrar, vamos entrar. Ele grudou na mãe enquanto eu dava aula para o outro coleguinha, e ele não aceitava nada de mim, ele não aceitava nenhum instrumento, e eu ali sorrindo, cantando, e o outro aluno um pipoca. Até pirueta ele dava no tatame. Enfim, no meio da aula ele foi vindo devagar, pegando um instrumento, tirou os sapatos, sentou, olhou para os sinos diatônicos e ali já foi cantando, uma voz grave bonita, participou. E a mãe relatou, nossa, tia Gabi, a gente amou, a gente está procurando para que ele se socialize. Eu falei assim, então vamos lá. Isso vai acontecer, ele vai entrar na sala sozinho. Mas ninguém vai chorar na minha sala. Nós vamos fazer isso com muito amor e cuidado. Tá bem? Tudo bem. E na segunda aula, ele pegou na mão da mãe, o outro aluninho já veio pulando, chamou ele pegou na mão da mãe e eu falei, pode entrar. Só que hoje você vai sentar ali na porta, mamãe. Tá bom? Mamãe, você fica tomando conta da porta pra gente fazer a nossa aula, e a mãe sentou na porta. Aí eu olhei para ela e falei assim, não expressa reação nenhuma, se você vê algo muito legal, você não bate palma e não sorri, se contenha. E ela sorriu para mim, mas entendeu que ela ia ficar ali na porta. Daqui a pouco, já tinha 20 minutos de aula, ele já estava sentado no tatame, e eu falei assim, mamãe, tá um pouco frio aqui dentro, eu preciso encostar a porta só um pouquinho. Eu preciso empurrar o seu banco um pouquinho mais para fora. E coloquei ela entre a meia porta e sentadinha. Continuei dando aula e ele participando. 30 minutos de aula, eu olhei para a mãe. Nossa, mamãe, você está com vontade de ir ao banheiro fazer xixi? Aí ela, eu estou muito apertada. Pode ir fazer o xixi, mas volta, tá, mamãe? E ela levantou, ele olhou, ela foi fazer o xixi, só que ela não voltou. E ele nem lembrou dela. Olha a diferença, né? Ele nem lembrou. Passado 10 minutos que ele estava comigo, eu olhei para ele e fiz assim, tá vendo aquele banco ali na porta? Tá atrapalhando. Você não puxa o banco para a tia Gabi e encosta a porta?
Ele foi lá, puxou o banco, encostou a porta e voltou para a aula. Depois de 5 minutos que ele estava comigo, eu olhei para ele e falei assim: a mamãe está lá na sala de espera te esperando, né? Aí ele pensou, tá. Eu falei assim: a tia Gabi só dá aula para as crianças, papai e mamãe espera o filhinho lá fora. Daqui a pouco a gente vai lá chamá-los, tá? Tudo bem. Aí a gente fez uma atividade melódica. Ele estava já tocando o metalofone todo, nem lembro. Eu falei assim: vamos buscar a mamãe e o papai para assistir a sua atividade? Nós fomos na sala de espera. Ele viu que os pais estavam lá, trouxe os pais, assistiu, comemorou. Eu falei: agora vamos falar tchau para o papai e para a mamãe, porque a gente vai continuar nossa aula. E ele falou tchau. Então, de uma forma sem traumas, sem choro, né? Humanizada, ele está ficando, ele está entendendo devagar. São tantas mudanças nessa infância, a criança tem que brincar, e hoje em dia eles vão tão cedo para a escola. O papai, o Carlos, aí que participou aí, mandando uma mensagem, eu estava brincando há um tempo atrás com o filhinho dele, o Petrus, porque o Petrus começou a ir à escola. Eu falava assim: então hoje o senhor já vai para a faculdade, vai fazer prova, né? E aí a mamãe me contou: Gabi, eu achei melhor ainda não, eu vou esperar mais um pouco, porque às vezes eles gostam do ambiente escolar, Sim. mas desligar assim, tão bruscamente, se não for o momento, não é o momento. A gente precisa aprender a respeitar esses momentos de uma forma agradável. E eu acredito que eu e o tio Juninho, a gente tem tentado fazer da música momentos agradáveis, seja ela para transformação, seja ela para o desenvolvimento, seja ela para mudar ali o ambiente familiar, trazer mais afeto, ligar mais uns aos outros, no fazer musical. Gabi, você contou uma história interessante, que aí a pergunta já é até pessoal. Tanto para você quanto para o professor Wilson, Caeta também, se quiser complementar, pode ficar à vontade. Mas o que eu quero chegar é: você acha que falta do adulto ou do jovem, que seja mais velho, enfim, essa questão do respeito ao sentimento da criança? Porque a criança chora, mas é por birra, essas questões. A criança quer os pais perto, mas é porque é um sentimento infantil que ela tem que aprender a lidar e pronto, acabou. Você acha que falta essa parte da compreensão nossa como adultos, assim como você soube lidar com a criança que estava o tempo todo querendo a presença dos pais? E isso eu acho que se dê pelo fato de você entender como funciona, ou então o que aquela criança especificamente estava sentindo. Você acha que falta isso em nós, essa questão do poder de compreensão mesmo da criança, e você acha que isso deve ser respeitado? Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje a gente precisa deixar criança ser criança. É muito bonito e é gratificante para um pai e para a mãe em falar: nossa, meu filho aprendeu a ler com 3 anos de idade, ou aprendeu a escrever com 4 anos. É muito legal, é bacana, mas eu acredito que a gente não pode pular etapas, que a gente precisa deixar a criança ser criança. A criança precisa se sujar, criança precisa experimentar, deixar experimentar. Muitas vezes a gente, por um lado de proteção, os pais por um lado de proteção, a criança quer subir, quer escalar, e a gente está ali, mas a gente precisa deixar ela experimentar. Existe eu não sei se a palavra é essa, mas adultização das crianças, seja na área musical, no modo de se vestir, no modo de falar, e a gente precisa deixar criança ser criança. Momento de contar história, trazer esse resgate de ter. É tão bom quando a gente pode contar
cantar a nossa infância, contar histórias de brincadeiras, do como a gente se machucou, do como a gente caiu. Então, criança precisa ser criança e a gente precisa respeitar essas etapas. O nosso mundo hoje, os pais precisam trabalhar, muitas vezes os dois passam o dia todo fora e a criança acaba ficando com um cuidador ou em diversas atividades. Mas a gente precisa deixar um momento para que a criança faça as suas próprias descobertas e respeitar essas fases. Eu acho que isso é muito importante. A gente Legal. precisa. Legal. Você, professor Wilson, o que você acha? Eu queria fazer aqui uma defesa da área, né? Se vocês me permitem, né? Diga. O educador musical, ele precisa conhecer fundamentos de psicologia, sociologia, ele precisa saber, na música, quais são os fundamentos psicológicos da música. E aí, eu entendo da seguinte forma, que esse triângulo, essa triangulação, né? Pais, filhos e o profissional da educação, ou o educador musical, ou a escola, precisa ser fortalecido esses vínculos, esse elo. Porque aonde a família tem algum déficit, tem alguma necessidade de compreensão da linguagem, ou do momento do desenvolvimento da criança, tem dificuldades, pode confiar que um educador musical está ali para ser parceiro da família, né? Para ouvir as dificuldades. Olha, às vezes numa abordagem, isso já me ocorreu várias vezes, uma abordagem de dinâmica, de percepção sonora com cinetes, já identifiquei crianças que tinham problema de audição. Aí falei para a professora da sala na escola, viu, ele quando você chama a atenção dele, ele vira com um lado do rosto, sim, sinalizando o ouvido bom, e ela falou, ouvido bom? Eu acho que ele tem algum problema de audição. Encaminha para os pais esse caso. Ou, na dinâmica ali, estamos falando de desenvolvimento de crianças, né? Uma dificuldade de fala. Ele já passou pelo fono? Porque a gente trabalha onomatopeicos, trabalha várias dinâmicas, né? Troca a palavra e mexe, vai desconstruindo e constrói na dinâmica da aula. Você descobre, sim, alguns problemas de desenvolvimento da fala. Ou respiração. A criança está soprando o instrumento, vai ficando meio roxinha, vai ficando meio pálida. Será que tem a ver com pressão? Tal? Nós estamos ali para colaborar no processo de desenvolvimento da criança. Lançar um olhar que, às vezes, a família não consegue enxergar pela rotina, a correria de tudo, né? Então, o educador, ele é um cuidador de excelência, que está estudando, tem um olhar técnico, clínico, né? Humanizado também, mas é um parceiro, né? As escolas deveriam compreender isso, né? Porque os professores não sabem o que fazem em sala de aula, uma sala de aula com 35 alunos, né? Sim. Meu Deus do céu, só um problema. Eu lembro quando eu entro na sala, o professor fala assim, graças a Deus você chegou, porque eu preciso sair dessa sala. Você fala, hã? Como é que é? Aí quando ele volta para a sala, tá todo mundo de boa, e fala assim, o que você fez? Aí eu não entrego o ouro, lógico, né? Ele não sabe que eu fiz os acordos, que eu dei o momento de fala, que eu supervalorizei, se eles estão dormindo, eu taco lenha na fogueira, se estão excitados, a gente faz um outro movimento, e a gente fala, viu, você tem você se controla, não sou eu o professor que te controla, é você que vira a chave, né? É uma iniciação sua, é um ato seu, é autoral. Então, nós estamos sim, né? E é por isso que quando, na história do flautista, né, quando a cidade está infestada de ratos, vamos chamar o músico, né? Sim. E é isso mesmo, pode nos chamar. Nós queremos ser parceiros, queremos ouvir chame, tragam seus filhos, né? E terão um lugar de aconchego, mas mais do que isso, nós vamos devolver para os pais os filhos melhores do que chegaram em nossas mãos. Iniciar os filhos neles mesmos, no potencial deles, e que disso tem a herança da família, a cultura da família. Então, eu sou um profundo defensor da área de musicalização, de educação musical, compreendendo que isso só funciona não para alimentar loucuras e simplesmente elogiar as virtudes, mas fortalecer vínculos da família, né? Fazer com que a infância valha a pena.
Poxa, que legal, cara. Por fim, Juninho, você quer complementar com mais alguma coisa? Quero sim. Isso me surpreende sempre. Parabéns pelas falas aí. E uma das coisas que também me surpreende é a questão da confiança do pai com o professor de musicalização infantil. Porque, logicamente, a música ela traz alegria, né? Um dos fundamentos mais interessantes e mágicos da vida. E você se torna um parceiro, isso é importante. E a gente estava falando a respeito de deixar a criança ser criança, e eu acredito que nós é que vamos para o mundo deles, né? Eles continuam lá. O professor de musicalização ele se adapta àquele mundo, né? Ele levando com ele a música, né? E a alegria que a criança já tem, a gente só atenua, né? Com boas canções positivas. E acho super interessante isso. Uma das coisas que mais me emociona realmente é o olhar dos pais para você e falar: tio Juninho, como é que você tá? Tudo bem. Ganhou o dia. Que legal. Pessoal...